Gente, a gente vai agora começar com uma questão de Jean-Paul Sartre, certo? Vestibular. Qual é a diferença de vestibular para Enem? Porque as questões de vestibular são mais objetivas e mais enxutas do que a do Enem. Né? Pronto. Mas se você sair daqui com alguma coisa assim de conteúdo, de filosofia, vai ser válido para você, tá bom? Ok? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Beleza. Então, ó, sobre a dimensão do homem na perspectiva existencialista, considere o texto a seguir. El hombre está condenado a ser livre. O homem está condenado a ser livre. Se você disser assim, eu não quero ser livre, já é uma escolha, já é o uso da sua liberdade para não ser livre. Se você ficar em cima do muro, sem saber se vai ou se fica, você está tomando uma decisão de ficar em cima do muro. Então não tem como você escapar da liberdade. É uma questão de, como Sartre vai dizer, está condenado à liberdade, né? Então essa é uma... Quando falar em liberdade, lembra de Sartre, existencialismo, filósofo francês, certo? Então vai dizer assim: o homem tal como o concebe o existencialismo, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para o conceber, né? Não há Deus para conceber uma natureza humana. Sartre é ateu, a sua filosofia é considerada ateísta. Porque para ele é melhor filosofar sem a necessidade de crer em Deus do que crendo em Deus. Porque para a filosofia, Deus parte do princípio da certeza de um dogma de fé. E a filosofia não trabalha com dogma nem certeza, ela trabalha com uma busca constante, permanente pela verdade. Não, a verdade para a filosofia não é revelada, mas é uma busca constante, não é? Portanto, o enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Entende esse modo de ser como o modo de ser no mundo. No mundo. Na perspectiva existencialista sobre o homem, assinale a alternativa correta. Beleza. O que é o homem para o existencialismo sartriano? É um projeto de ser? Letra B. É um seguidor das escolhas dos outros? Letra C. Na sua própria essencialidade e no trajeto de sua liberdade, não tem escolha? Tem uma natureza conhecida por Deus em sua essência? É irresponsável por si próprio ao conhecer seus atos? Qual é a alternativa correta? A. Está bem claro, direto, objetivo, tá? O homem é um projeto de ser. Nós não somos, nós estamos sendo. É diferente. Nós estamos existindo. Não temos uma essência, isso é claro. Nós não temos uma natureza humana. Fica melhor filosofar quando diz que nós não temos uma natureza humana, porque você tem mais possibilidade de buscar, de filosofar à procura de uma verdade. Se disser que tem uma natureza, aí pronto, fechou a questão, não tem mais filosofia. Filosofia não trabalha com questões fechadas, mas sim com a possibilidade sempre nova de se superar na dialética do sim e do não, buscando uma síntese, não é? Beleza, passe adiante aí, por favor. Essa daqui, ela já vai direto também para a página do nosso livro, página 66. Mas vamos lá. Professor, essa questão aí já é naquele conteúdo da transição do mito para a racionalidade, né, que é dos novos. Isso, o início, o surgimento da filosofia, exatamente, ó. Alguém quer ler? Lê, por favor, Eduardo. A filosofia surge na Grécia aproximadamente no século VII a.C. e procura formular questões e respondê-las apenas com o auxílio da razão, voltando-se contra o mito, os preconceitos e o senso comum. Nessa busca pelo conhecimento do mundo e do homem, ela se constitui em sua origem como cosmologia racional de tendência monística.
monista. Pronto. Nessa busca pelo conhecimento do mundo e do homem, ela se constitui em sua origem como uma cosmologia racional de tendência monista. Aqui tem duas palavras que eu acho que não é tão fácil, ó. Cosmologia e monista. Monista quer dizer uma busca pela origem do ser de forma única, unitária, por uma só origem, um só arqué. Esse arqué é muito presente na filosofia pré-socrática, né? E monismo, portanto, é um só, monismo. Dualismo já são dois, certo? Cosmologia, cosmo, universo, que os gregos falavam muito do cosmo. Eles acreditavam num cosmo, numa ordem, numa ética universal, pela qual também nós podemos nos orientar. Isso os pré-socráticos, né? Depois foi ver que o cosmo não é tão assim organizadinho, ele não tem uma ética tão sistemática. O cosmo é meio caótico, então o contrário de cosmo é caos. Então existe mais um caos do que um cosmo. Porém, a gente está aqui na filosofia grega, muito antiga, pré-socrática, certo? Cosmologia, cosmo, universo, é o estudo do cosmo de forma racional, ok? Não é uma cosmogonia. Gonia quer dizer algo que refere-se à criação. No caso, já seria a criação de Deus, a criação do cosmos a partir de Deus, mas aí a partir da cosmologia, né? Isso significa que a filosofia surge, vai lá, como? Surge como diálogo da razão com ela mesma, não se interessando inicialmente por questões referentes ao cosmo, sendo sua preocupação primordial o mundo humano. Então já anula essa letra A, porque a filosofia não surge como um diálogo da razão com ela mesma. O diálogo da razão com ela mesma vai surgir a partir de Sócrates, porque é onde o homem se coloca como centro da problemática filosófica. Antes de Sócrates, não é o homem, mas a natureza, o cosmos, o universo, a physis. Physis é um outro termo também como arqué. Arqué, physis, cosmologia são termos próprios da filosofia pré-socrática, tá? Então, ó, letra B. Propondo uma concepção racional da ordem cósmica e buscando um princípio único originário. Tá muito... E essa daqui, o que vocês dizem? Tá certo, né? Pronto, letra C. Por que não é a letra C, ó? Reforçando o testemunho dos sentidos, portanto afirma a multiplicidade e a transitoriedade de todas as coisas. Não, né? Aqui está muito confusa essa questão, porque ele mistura tudo. A questão do empirismo, dos sentidos e da transitoriedade de todas as coisas, que seria um pensamento mais da mudança, que é do devir de Heráclito, né? Então ele misturou aqui. Letra D. Com um conhecimento alimentado pela codificação mítica e procura elucidar os mistérios dos tempos primordiais por meio de uma verdade revelada. Não, já disse que verdade revelada não pertence à filosofia, e sim à teologia, à religião. Beleza. A letra B, tá certo, né? Porque ela é mais completa, ela tá cheia, certo? Uma outra diferença de questão de vestibular para o Enem é porque a questão de vestibular geralmente é só até a letra D. Do Enem ela é até a letra E. Agora, as outras questões nós vamos ficar assim com... Pode passar? Nós vamos ficar com questão do Enem. Essa daqui é propriamente do Enem, certo? Alguém pode ler? Quer ler? Pode ser? Não? Ele está escrito em matemática, os caracteres são de ângulos diferentes, geométricos e outras figuras. Sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamente vagamos pelo labirinto. Aqui, ó. Nesse texto aqui, vocês dá para entender que aqui quem é o autor desse texto? Galileu, né?
Galileu, o pai dele queria muito que ele fosse médico, mas ele não gostou de medicina, ele queria mais fazer matemática. E ele se torna um grande matemático, entre outras coisas. E o Galileu vai dizer que o universo ele é escrito em fórmulas matemáticas, certo? Ele está escrito em língua matemáticas, né? Os caracteres são triângulos, circunferências geométricas e outras figuras. Então, Galileu foi um gênio da matemática, da ciência, no Renascimento, certo? Então, no contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significa defender o quê? A continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média? Não. Ele não quis continuar esse vínculo de ciência e fé. Pelo contrário, ele rompeu com isso aí. Letra B. Necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático? Necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. Isso aqui. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Ele pode até ter esse objetivo, mas ainda não está tão claro em termos de resposta correta nessa letra B e C, certo? Então, a letra D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja. Ou seja, ele se preocupava em tornar a ciência independente ele se preocupava em tornar as investigações científicas independentes da Igreja. Entendeu? Então é o seguinte, letra E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza? De forma alguma, né? Então, qual é a alternativa que vocês julgam aqui correta? Pronto, a letra D, exatamente, está mais coerente com o pensamento de Galileu, certo? Porque a letra B vai dizer o seguinte: necessidade de estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. Não tem essa coisa da linguagem em Galileu, certo? Não. E tem mais uma polêmica aqui na relação igreja, ciência e assim por diante. Portanto, você vai se ligar no contexto do autor. Ele é um filósofo renascentista, né? Enfim, e que está num período de crise histórica da história, em que a igreja é protagonista, enfim. E aí a teoria dele está mais voltada para a letra D, ok? Beleza. Passa adiante. Aqui o Enem 2015, na página 66 do livro, vai dizer o seguinte: a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um, né? Estado de crisálida. O que é crisálida? Crisálida. Pronto, tá já chegando no horário do lanche, né? Já tá? Só essa então. Só falta, peraí. Só essa, por favor. Só. Vai lá, passe aí, por favor. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? O impulso para transformar mediante justificativas os elementos sensíveis em verdades racionais? O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres das coisas? Não, porque ele não vai para esse campo das fabulações, está lá no texto. Letra C.
A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Então a letra C está mais coerente com a origem da filosofia, que é a necessidade de buscar uma explicação racional para a origem das coisas, tá? Gratidão, namastê. Beleza. Valeu. Pausa aqui, pausa aí, pronto.